Se eu perguntar a você que momento profético estamos vivendo, quantos acham que estamos vivendo próximos à vinda do Senhor Jesus? Levanta a sua mão. A maioria da igreja hoje admite isso. Só que próximo a essa vinda, vai estar ocorrendo aqui na terra uma unção específica. Nós estamos falando sim de um avivamento esse que nós buscamos há tanto tempo. Mas além desse avivamento, é uma unção específica que vai se mover para dentro desse avivamento. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo de número 17. Vamos começar a falar dessa unção. Eu já estou começando tudo invertido aqui. Posso ouvir um amém nisso? Amém. Vamos começar invertido, vamos começar do fim para o começo. E deixa o Espírito Santo guiar aqui o negócio. Em Mateus 17 diz 6 dias depois. Quanto tempo? 6 dias. Um dia para Deus são como 1000 anos como um dia. 6 dias depois, algo vai acontecer. Ou seja, 6 dias depois, estamos entrando no 7º dia. Nós estamos aqui na terra há 6.000 anos. Então 6 dias depois é exatamente para esse momento que nós estamos vivendo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo os seus discípulos, a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Repita comigo: Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Essa unção está ligada ao tempo da ressurreição. Mas os discípulos o interrogaram: porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá. Repita comigo: Elias virá. Aleluia. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Aleluia. Ponto número 1. Esse momento é o momento da glória de Deus. O Senhor Jesus está tomado, o seu rosto é como o sol. E diante do Senhor Jesus, que está com o rosto como o sol, tomado de glória, tem 2 unções que aparecem e se manifestam ao lado dele. Essas unções que se manifestam ao lado do Senhor Jesus é a unção que eu vim liberar aqui sobre a sua vida nessa noite. Se manifestam diante do Senhor Jesus Moisés e Elias, 2 unções específicas do avivamento dos últimos dias, um óleo específico que Deus quer derramar. Pedro, que não está entendendo coisa alguma, Pedro, que não está ligado no que está acontecendo, ele quer edificar sobre algo que ele nem entende. Só que o que está acontecendo aqui é que 6 dias depois haverá uma manifestação da glória de Deus através da pessoa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O nome dele é Jesus Cristo. Mas 2 unções se manifestam junto dele. E essas 2 unções são as unções dos últimos dias, que os homens de Deus não souberam andar nelas até o fim. Queridos, eu estou falando de homens do gabarito de Moisés, homem do gabarito de Elias, homem do gabarito de João Batista, que foi o maior dos profetas
dito pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles, queridos, suportou a manifestação da unção, desta unção que eu estou falando, até o fim. Pastor, eu entendo que você está falando 6 dias depois, eu entendo o que você está dizendo aqui, mas abra comigo. E por que isso está ligado ao dia dos fins, aos dias do fim? Por que para nós hoje? Por que para a Casa Firme essa unção? Por que é para a minha vida essa unção? Porque eu levantei a minha mão e havia um manto profético nas minhas costas. Por que Deus está colocando isso em mim? Queridos, muito andam na unção, tocam a unção, são ativados na unção. Mas a questão não é você ser ativado na unção. A questão é você permanecer na unção. É muito mais difícil permanecer andando na unção do que você ser tocado na unção. O próprio Saul, quando entrou dentro do acampamento dos profetas, ele profetizou. Posso ouvir um amém aqui? Havia uma atmosfera profética. Nós estamos dentro de uma atmosfera profética. E numa atmosfera profética todos podem profetizar. O Senhor falou para Moisés em Números capítulo 11, não precisa abrir lá, mas no versículo 20 em diante, ele diz: eu vou tirar do Espírito que está em você, Moisés, e eu vou derramar sobre 70 anciãos. Só que quando ele derrama esse Espírito sobre 70 anciãos, eles profetizam, mas depois não profetizam nunca mais. O Senhor fala na palavra dele que o Jesus seria tomado. E os discípulos falam: olha, os seus discípulos não jejuam, os seus discípulos não fazem como os discípulos de João, porque eles não jejuam. Jesus fala assim: podem jejuar os convidados para a festa quando o noivo está presente? Mas haverão dias onde o noivo será tirado, e nesses dias jejuarão. Nesses dias jejuarão. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. É o jejum que atrai a presença do noivo. O Senhor está chamando a igreja dele a jejuar para atrair o noivo. E na sequência ele diz: mas eu posso derramar o vinho novo sobre um odre velho? E ele diz que o odre velho, quando o vinho novo vem fermentando, vem arrebentando, quando a unção de Deus vem arrebentando, quando o avivamento de Deus vem arrebentando, se ela cai sobre um odre que não está preparado, esse odre rompe. Mas o Senhor Jesus não quer perder uma gota do seu vinho, porque Ele me disse aqui embaixo, agora antes de eu subir, escute isso no seu espírito. Olha uma palavra revelada no teu espírito aqui, ó. Olha o que Ele me disse sentado aqui: eu não beberei do fruto da videira, até que eu tome com vocês no meu reino. O Senhor está esperando cada um de nós ser um recipiente, um vaso, que abrigue o vinho, e que esse vinho não se perca. Posso ouvir um glória a Deus, um amém aqui? E então Ele vai tomar de nós. Oh glória! Então Ele vai tomar de nós. Ele está esperando. Ele tomou um voto de Nazireu de não botar vinho na sua boca, até que Ele tome de nós. É muito forte isso, queridos. Só que você tem que estar com o odre preparado. O que é mais importante? O vinho ou o odre? As duas coisas são importantes. Todavia, queridos, o odre é muito importante para aquilo que Deus quer fazer nos últimos dias. E o odre sou eu e você. Nós somos esse odre. O odre tem que estar preparado, senão vai acontecer como Números 20. Profetizaram, depois não profetizaram nunca mais. Senão vai acontecer como Ananias e Safira, que não tinham temor de Deus, não tinham um odre preparado, quiseram a honra, a glória, a escalada, a fama que José teve porque vendeu sua propriedade, e a igreja inteira falou de José Barnabé. Olha o que ele fez, olha que honra, ele vendeu o que ele tinha e deu aos pés dos apóstolos. Então Ananias e Safira guardaram parte da grana, queriam a honra que José teve, mas não tinha o coração dele. Quando estamos num momento assim, nós erramos muito. Todos nós falhamos. Não há bom, não há um sequer. Não há bom, não há um que faça o bem. Todavia, queridos, quando chega tempo de avivamento, ou a nossa casa está em ordem, porque no avivamento a própria presença dele vem. E a consequência da presença dele também vem.
A consequência da presença dele foi que Ananias e Safira são fulminados diante do Espírito Santo naquele mesmo instante. Que o Senhor comece a derramar sobre nós, não o espírito de medo, mas o espírito do temor do Senhor. O espírito do temor do Senhor seja sobre a nossa vida. A palavra que Deus me deu para pregar nessa noite é muito séria. É o trono de Herodes e o trono de Jesus. É o trono constituído e é o trono construído. O trono de Herodes é a unção que você não trabalhou nela, e você bebeu ela de alguém, e você acha que é aquilo que Deus quer, e você já estabelece o trono, já sai profetizando, e já toma todo o controle daquilo, vai num congresso aqui, no outro ali, e acha que está tudo certo, e não que isso seja algum problema. Eu mesmo fui ativado numa igreja, aliás, a igreja onde era do meu pai, o apóstolo Issan. Chamava-se Ministério Luz para as Nações. Não sei se você era de lá nessa época, Francis, já ia lá no Luz para as Nações, 90 e pouco ali. Você é dessa época, filho? Tá ficando velho, hein? 50, né? 48, eu sei, mas ele já fala 50, já está profetizando. Ele já quer viver o melhor de Deus, ele quer viver o jubileu, então ele faz 50 logo. Eu já estou com 53. Glória a Deus por isso. Bem vividos, os melhores vividos com o Senhor. E eu fui lá, nesse Luz para as Nações, porque eu fui atrás de um cantor chamado Sérgio Lopes. Lembra do Sérgio Lopes, que cantava poesias? E minha mãe falou, vamos lá no Sérgio Lopes. Eu falei, oba, eu vou lá conhecer o cantor, o Sérgio Lopes. Só que eu cheguei lá, não era o cantor Sérgio Lopes, era o apóstolo Sérgio Lopes. Que o pastor Issan, o apóstolo Issan, andava com ele. E eu cheguei lá, queridos, eu não estou brincando com você, mas eu cheguei, sentei no lugar, e havia uma unção tão forte no lugar, que eu não piscava, e ao mesmo tempo eu falava, eles vão revelar aqui todos os meus pecados. Era essa sensação quando eu sentei na cadeira, e o pior é que eu estava numa cadeira no corredor, que nem esse irmão aqui, ó, de óculos aqui na frente. Eu estava na cadeira, só que eu não estava na frente, estava ali no meio, onde está aquele rapaz de camisa branca ali mais ou menos, e vem uma profeta, e ela tira a sandália, chamava-se Maria Aparecida, lembra dela? Desse tamanho, só que era profeta. E eu estava vivendo um negócio comigo, naquele momento estava acontecendo comigo, e isso é importante da ativação. Estava vivendo um negócio com Deus, e eu peguei os livros da Bíblia e falei, eu vou ler esses livros da Bíblia como se fossem vários livros, eu gosto muito de ler. Então eu peguei lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, fui lendo. E falei, mas meu Deus do céu, por que o senhor matou tanto animalzinho? Manda matar animal, mas meu Deus do céu, que coisa mais horrível. E eu não entendia, mas eu fui lendo. Quando eu cheguei no capítulo de 1 Samuel, capítulo 9, eu nunca me esqueço. Cheguei em 1 Samuel capítulo 9, Deus abriu meu entendimento e Ele começou a falar comigo. E Ele me disse assim, olha, aqueles sacrifícios, eles apontam para o meu filho Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Aqueles animalzinhos então são mortos porque o sangue é que cobre o pecado. Eu falei, meu Deus, eu era novo convertido, eu não sabia o que era isso. Às vezes tem crente velho que não sabe até agora. Mas aí Deus começou a falar comigo. E eu entro naquela igreja, a missionária Maria Aparecida, ela tira a sandália, para já matar a minha religiosidade. Ela tira a sandália, dobra a Bíblia no meio e vai passando no corredor. E eu falo, ai meu Deus, é agora. É agora que essa mulher vai descobrir tudo de errado dentro do meu coração. E ela foi passando no corredor, passou, era você, faz conta que é você, tá bom, amigão? Aí ela vai passando, não vou te entregar nada hoje não, que vai te expor, tá bom? Ela vai passando no meio do corredor assim, passou, eu falei, ufa, passou. Ô glória, passei, estou aliviado. Aí ela volta. Aí ela está voltando. E ela está com a Bíblia na mão e ela vira para mim assim e fala, levanta, pregador. Eu vejo uma Bíblia aberta na sua mão e cai em letras douradas. Porque você, meu servo, vai andar na revelação. E ela diz assim, você também vai andar na revelação, tá bom? Você não está aí por acaso, tá bom, filhão? Eu só quero te entregar a parte boa, tá bom? Porque agora vem a parte ruim. Ela fala, levanta do seu lugar. Você não, fica aí, filho, tá bom? Levanta do seu lugar, vem aqui comigo na frente. Aí eu vou lá na frente com ela, e eu olho nos olhos dela, ela está aqui no altar, e eu aqui embaixo chorando. Ela começa a recitar para mim o livro que abriu meu entendimento. 1 Samuel capítulo 9. Os meus amigos do seminário que estavam lá começam a chorar. Eu já estava esgoelando de choro. Ela começa a entrar no específico na minha vida, e eu olho no olho dela e vejo 2 filetes de fogo passar. E sumiu na hora. Eu falei, agora vem. E veio. Mas esse pecado aí, jovem,
Você vai consertar ou não vai consertar? Você quer que eu fale para todo mundo? Eu falei, não senhora, a senhora não precisa falar para ninguém. Nós estamos tudo bem aqui. Ela falou, então conserta rápido, jovem, porque Deus quer te usar. Só que aqui entra a segunda parte. Eu falei, meu Deus, que coisa mais tremenda, que poderoso. Aquilo me cativou. Eu nunca tinha visto algo tão poderoso, tão específico assim. Lá o meu pai, o apóstolo Issam, me gerou na palavra. Tinha o seminário da unção, que ele fala até hoje. Ele falava muito de Davi, falava do perfume da unção. Ele falava coisas que eu nem imaginava que eu podia ouvir. Era coisa maravilhosa demais. Ele foi me cativando, me gerando pela palavra. Só que eu falei, se Deus fala com essa mulher, Ele fala comigo também. Ah, Senhor, o Senhor já ouviu sua voz, o Senhor falou comigo lá naquele 1 Samuel capítulo 9, agora eu não sei como é que vai ser, eu ia para o monte, cheguei para o meu pastor, que ele era um batista, que foi avivado, e esse pastor foi avivado, eu chamava o pastor Abel, uma bênção, um pastor de Deus, um homem de Deus, que tive honra de andar com ele, e eu falei, pastor, vamos para o monte, porque eu ouvi aí que esses profetas vão para o monte. O senhor me leva no monte com o senhor? Oh, filho, eu costumava ir e tal. Eu falei, não, pastor, vamos agora, vamos para o monte. E eu ia para o monte. Ficava das 10 da noite, às 4, 5 horas da manhã, falando a mesma frase, Senhor, como é a tua voz? Eu quero ouvir a sua voz. O senhor fala com aquela mulher, o senhor fala comigo. Como é a sua voz, como é a sua voz, como é a sua voz. Na primeira noite que eu subo no monte, o pastor pega um jornalzinho, põe no chão, e a gente tudo ajoelha em cima do jornal, começa a orar. E quando a gente vai, levanta o jornal agora para a gente ir embora, e dobra o jornal aí para não ficar sujeira aqui no monte. Quando nós levantamos o jornal, tudo normal. Quando ele levanta o jornal dele, tudo aceso embaixo, só do lugar onde ele estava. Tudo aceso. E eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Deus começou a me chamar, começou a me cativar. E um dia eu entro no culto. E aí esse dia eu vou ouvir pela primeira voz, mais aguçadamente a voz de Deus. Eu olho no fundo da igreja, tem um rapaz. Eu olho nele e Deus me dá uma compaixão muito grande no meu coração. E Deus fala, ele luta contra o homossexualismo. Mas ele não tem força para sair, mas diga a ele que a partir dessa noite eu estou dando força a ele para sair do homossexualismo. E eu falei com sabedoria de Deus, graças a Deus, Deus me deu sabedoria na hora, a primeira vez que estou escutando. E eu falo, olha, você luta com um pecado. Não falei qual era o pecado dele, não expus o pecado do irmão. E falei, mas esse pecado, ele começou a chorar já na hora. O Senhor está te dando força para sair dele a partir de hoje. Ele caiu em prantos. No instante seguinte, o pastor já tinha orado por cura. No instante seguinte, eu sinto como um ferro entrando aqui nas minhas costas, passando por aqui, indo até a minha perna, e eu dobro de dor, uma dor aguda, eu dobro de dor no púlpito, dobrei, e o Espírito Santo na hora falou no meu espírito, você estava com essa dor? Eu falei, não, Senhor. Ele falou, então essa dor não é sua, pergunte de quem é essa dor. Aí eu falei, pastor Abel, tem uma pessoa aqui que tem uma dor muito horrível. Quando eu falei isso para ele, a dor passou em mim. Ele falou, filho, você tem certeza? Porque nós já oramos por cura. Eu falei, pastor, eu tenho certeza. Ele falou, então toma o microfone. Eu falei, quem é a pessoa que entrou aqui nessa noite com a perna direita? Uma dor que desce, eu não sabia, chamava-se nervo ciático isso. Eu era um menino de 20 e poucos anos. A dor desceu aqui, e desce aqui, tal. O homem levantou a mão, era um senhor, pai do meu amigo, que entrou pela primeira vez na igreja. Ele falou, filho, há 15 anos eu tenho essa dor. E quando ele entrou, o Espírito Santo me ensinou uma outra coisa. Eu o amei. Eu amei como se fosse o meu próprio pai. Veio uma compaixão tão grande no meu coração e o Espírito Santo me ministrou. A compaixão antecede os milagres. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, o cego viu. Jesus teve compaixão da multidão, multiplicação de pães e peixes. Quer dons de curas e milagres? Peça antes a compaixão de Deus, peça amor no seu coração. Daquele dia em diante eu comecei a buscar a Deus e me tornar um recipiente da glória dele. Eu comecei a deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de mim, para todos aqueles pecados que a missionária mencionou sobre a minha vida, eu deixei o Espírito Santo trabalhar dentro de mim, para que eu fosse um vaso que pudesse reter a presença dEle, a unção dEle. Até hoje estou sendo trabalhado, até hoje, mas eu não sou igual eu fui o ano passado. Eu não sou igual, esse ano eu já sou muito melhor. Eu pareço muito mais com Jesus do que eu parecia o ano anterior. Você pode aleluia, glória a Deus? Assim Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Eu estava falando dessa unção que vai se manifestar nos últimos dias. E estava falando que ela estava ligada ao nosso tempo, não é isso que eu falei para você? Todo mundo aqui levantou a mão e falou que crê que Jesus está voltando. Posso ouvir um outro amém aqui? É verdade isso para você? Então abra comigo em 2 Pedro. Pedro agora vai relatar essa experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Só que ele vai ampliar a revelação.
Pedro está falando ali, vamos fazer 3 tendas. Sabe por quê, queridos? Porque as tendas falam da festa das cabanas. A festa das cabanas é a última festa, é a festa dos tabernáculos. E o Senhor diz que Ele vai estender o tabernáculo dele com os homens. Posso ouvir um amém? É como se Pedro estivesse dizendo, vamos começar a fazer a festa agora, Senhor Jesus. Vamos entrar na última festa do ano da grande colheita. Vamos entrar agora, Senhor Jesus, dentro dos tabernáculos. É agora o tempo que o Senhor vai vir aqui na terra. É agora o tempo que o Senhor vai tomar controle aqui. Pedro está dizendo isso sem saber. Mas Jesus fala, calma, 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 Pedro. Calma, calma, calma. A hora está próxima, mas não é assim. Pedro vai entender depois. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Note o que diz aqui. Porque não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que está falando? Poder e a vinda. A vinda do Senhor Jesus Cristo é a volta dele. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Não demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, aleluia. Nós vimos a sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra, glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, aleluia. Essa voz está ligada aos dias que nós vivemos. Que cessem todas as vozes, que se abram os ouvidos, para que uma geração de profetas possa abrir os ouvidos nessa noite para ouvir: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh, mas ele está acompanhado, de 2 pessoas. O nome dessas pessoas são Moisés e Elias. A maior unção de profeta, a maior unção de palavra, estão junto com ele, preparando o caminho do Senhor. Elias virá e restaurará todas as coisas, aleluia. Ele restaurará todas as coisas. Você quer ver isso? Em Malaquias capítulo 4. Eu sei lá se eu vou entregar todo o resto que Deus me deu para entregar aqui, porque tem muita coisa, filhos, de verdade. Você aguenta aí? Você gosta de palavra? Gosta de palavra revelada? Oh glória, dá glória a Deus. Vai encher esse lugar de glória. A medida da manifestação de Deus é a medida da tua sede. A água viva fluindo aqui hoje é água revelada, é palavra revelada. Vai recebendo aí, vai recebendo aí. Oh, xapapapapá. Vai recebendo aí. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma esse lugar. Toma. Toma. Pá, 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 pá. Toma, toma, toma. A Ele a glória. A Ele a glória e o louvor. Toma seus vasos aqui, Senhor. Malaquias, capítulo 4.
Pois eis que vem o dia. Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Preparai o caminho ao Senhor, preparai. Ó vales, levantem. Montanhas, soberbos, se prostrem. Os que estão sentindo inferioridade, levantem. Os que estão ensoberbecidos, se prostrem. Porque isso vem para preparar o caminho. Estou preparando o caminho. João Batista preparou a primeira vinda. É você que prepara o retorno. Dá glória a Deus. É você que prepara. Não há lugar para soberba. Não há lugar para altivez. Não há lugar para profeta soberbo mais. Não há. Deus quer levantar os pequeninos. Deus quer levantar os que vêm montados no jumentinho. Serão como o restolho o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E o nome dele é Jesus, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha as duas unções aqui agora. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo. Lembrai-vos da unção de Moisés, o meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo o Israel, para todos nós, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível retorno do Senhor, dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais espirituais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais espirituais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quer tirar maldição na terra? Submeta-se. Imagina, queridos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele só começa o seu ministério quando ele vai até João Batista, que era antes dele. E o João Batista fica espantado. Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim. Calma, João, porque assim resta cumprir toda a justiça. Eu preciso ser batizado por você. Eu respeito aquilo que vem antes de mim. Eu honro a tua unção, João Batista. Eu honro João Batista, o que meu pai fez na sua vida, João Batista. Eu honro que você é o que prepara o meu caminho. Então deixa eu entrar por ele. E a hora que eu entro em você, João Batista, e eu estou cumprindo justiça, eu estou tomando os pecados de todos e entrando debaixo dessas águas. Mas quando eu levanto, eu levanto tomado pelo vivo Deus. Eu levanto tomado por ele, João Batista. Mas me convém cumprir toda a justiça de Deus. Oh glória, como é tremendo isso. Você acha que acabou? Deixa eu entrar, posso entrar mais um dedinho com você para você ver essa unção sobre a sua vida? Vamos lá para Apocalipse 11. Vamos lá em Apocalipse. Esse é o texto das duas testemunhas de Cristo. Tudo que eu ouvi minha vida toda é que Elias e Moisés, ou Elias e Enoque, voltariam. Porque Elias não morreu, então ele vai voltar porque ele precisa morrer. E dizem que Moisés, como foi disputado o corpo, quem sabe é o corpo de Moisés, está aqui, então os dois vão voltar. A gente fica esperando duas pessoas, mandando fazer isso aqui. Note, Apocalipse 11,
Em Apocalipse 11, logo depois, no versículo 15, está a 7ª e última trombeta, que é o arrebatamento. Antes do arrebatamento, e antes de Jesus voltar estabelecendo o reino dele, vem o poder dessas duas testemunhas. Quem são elas? Moisés e Elias? Será que são duas pessoas? Vamos ver. Darei as minhas duas testemunhas, versículo 3, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. O profético é muito forte. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Quem que mandava cair fogo do céu e matava pessoas? Quem era esse, queridos? Elias. Elas têm autoridade para fechar o céu. Quem tinha essa autoridade, queridos? Que fechou o céu por 1260 dias, por 3 anos e meio. Quem foi que fez isso, meu amado, minha amada? Elias. Elias. Para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também. Elias fala, segundo a minha palavra, nem água, 1 Reis capítulo 17, nem orvalho vai cair do céu. Você está comigo aí, está me entendendo? Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem é o nome desse, queridos? Quem fez a água transformada em sangue, o nome dele é Moisés, aleluia. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Quem é esse, querido, que mandou praga sobre a terra? Qual é o nome dele? Fala o nome dele para mim. Moisés. Tantas vezes quanto quiserem. Eu vou parar aqui. Está vendo o tamanho dessa unção? Moisés e Elias vão estar aqui, né? Só que não. O versículo 3 é a chave. São estes as duas oliveiras e os dois candeeiros. Alguém já pegou aí? Em Apocalipse capítulo 1. Vai lá, Apocalipse 1, volta comigo aí. Tem gente que está se deliciando na palavra aí. Dá glória a Deus. Quanto ao mistério, diga para mim, mistério. Mistério que não está revelado. Mistério, isso é mistério. Das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros, que ele fala, são os 2 candeeiros, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Dá glória a Deus. Candeeiro é igreja. Candeeiro é igreja. Você já entendeu quem você é aí? O candeeiro é você, meu irmão. Você quer ver o candeeiro de volta? Agora vamos lá para Zacarias capítulo 4. Vamos ver as duas oliveiras agora. Zacarias 4, abre lá comigo. Zacarias capítulo 4. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Desperta, amada do Senhor. Desperta, os profetas do Senhor, despertem. Despertem, abram os olhos, abram os ouvidos, abram o entendimento do teu coração. E me perguntou, o que vês? Porque profeta vê. Respondi, eis e olho um candelabro todo de ouro. Zacarias viu a igreja. Você pode dar aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo um candeeiro de ouro na casa, e um vaso de azeite, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Versículo 10. Vamos para frente. Parte B do 10. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Esse é o Espírito Santo. Os 7 olhos de Deus, a pedra de 7 olhos de Apocalipse. Prossegui e perguntei, quem são as duas oliveiras? A direita e a esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu Senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Sabe quem são esses, filhos? Sabe o nome deles?
Moisés e Elias. Portanto, eu e você andaremos, igreja, na unção de Moisés e Elias. Candeeiro de Deus, seja aceso aqui nessa noite. Seja aceso aqui nessa noite. Seja aceso aqui nessa noite. Oh glória! Oh glória! Quem for comigo para Portugal vai ver o resto da revelação, que é o candeeiro aceso. Não vou poder falar ela aqui agora, tá bom? Quem sabe no próximo evento Transformando eu trago o candeeiro aqui. Você quer ver o candeeiro aceso? Oh glória! Você não sabe como é tremendo isso. Dá uma vontade de falar. Segura aí. Segura aí, senão não entrega o resto da mensagem. Obrigado, Espírito Santo, tu és tremendo. Esse povo já entendeu, tem profeta aqui na casa. Se tem profeta aqui na casa, vai dando aplauso a ele, vai. Glorifica o nome dele. Abram-se os olhos do seu entendimento. Que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do seu entendimento, para conhecer a esperança do teu chamado, a porção da tua herança nos santos. Diga: eu tenho uma herança, eu tenho um chamado, ninguém vai viver ele por mim. Foi Deus que me chamou, e é Ele que me capacita. E o poder da ressurreição que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Quer conhecer poder? Aleluia. Mas eu falei que eu vim falar sobre outro assunto. Vou entrar na parte B da mensagem. Eu falei que estava começando do fim para o começo. Esse era o fim da mensagem. Mas você já ia estar dormindo? Então vamos pegar o inferno de surpresa e abrir o seu olho logo de cara no culto. Aleluia. Eu estou falando de comandar na unção. Tinham 10 virgens, Mateus 25. As 10 eram virgens. As 10 tinham santidade. As 10 eram puras. Mas as 10 tinham azeite. As 10 tinham unção. Eu vou te falar como gerar azeite dourado, tá bom? Não deixa eu esquecer disso, isso eu não posso esquecer, tá bom? As 10 tinham azeite. Só que as 10 dormiram. Grande parte da igreja está dormindo. Dormindo. Mas nós estamos aqui para despertar. O profético está aqui para despertar. À meia-noite tinha profeta ligado, tinha atalaia na torre. Na hora difícil, na hora de trevas, o mais difícil da noite, na hora que Pedro nega Jesus, na vigília da meia-noite às 3, na hora que as trevas invadem a terra, na hora que os servos de Deus sentem sono, quando Jesus está no Getsemane e os discípulos dormem, trevas absolutas na terra. Mas à meia-noite tem atalaia, diga: tem atalaia. À meia-noite tem vigilante, diga: tem vigilante. Tem um anjo chamado vigilante, você pode dar aleluia, glória a Deus aqui. Ele fica vigiando, o vigilante que derruba Nabucodonosor. É o vigilante que vai derrubar o diabo nos últimos dias. É o vigilante. À meia-noite ouve-se uma trombeta, eis o noivo, aleluia. À meia-noite começa a tocar a trombeta. Na hora mais difícil, o diabo, as trevas estão cobrindo a terra, mas eis que sobre vós vai nascendo a minha luz, ó glória. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. À meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um chofar. Eis o noivo sair ao seu encontro. O noivo está voltando. Posso ouvir um amém, um aleluia? Mas aqui está acordada, o vigilante acordado, o profeta da madrugada, o profeta da boca aberta, o profeta que não dorme. Eis o noivo. Quem tinha azeite de sobra vai entrar no reino. Quem depende do azeite dos outros,
quem compra azeite, quem anda na unção do próximo, quem vai no mercado da unção, esse não vai ter azeite sobrando. Você não é do que pede emprestado. Posso ouvir um amém nisso? Você é daquele que gera azeite dourado. Posso ouvir um outro amém aqui? Esse é você, profeta. Se tem profeta nessa casa, essa palavra é para você. Você é o vigilante da meia-noite. É isso que você é. Você pode admirar uma unção, mas o que Deus quer trabalhar é você que é o vaso, o retentor da unção. Posso ouvir um amém aqui, queridos? Em Mateus capítulo de número 2, vou falar dos 2 tronos. Tem um trono, que é o trono de Herodes. O trono de Herodes é aquele que recebe tudo pronto. Ele recebe a autoridade. Ele profetizou um dia, ele já acha que é profeta. Ele andou no meio do nosso manto profético, profetizou e acha que já pertence tudo a ele. Às vezes você sai profetizando, você dá um tiro aqui, outro ali, acolá, e vai dando certo. Tudo bem, todos devemos profetizar. Posso ouvir um amém? Moisés diz: é melhor que profetize do que fiquem calados. Não fica com ciúme, Josué, da minha unção. Mas profetizaram e não profetizaram nunca mais, porque não trabalharam o recipiente para reter a unção. Tem gente que recebe a unção pronta e para ele está bom, mas fala: para mim nunca mais. Fala: para mim nunca mais. Eu quero unção da parte de Deus. Eu quero beber das 2 oliveiras que estão lá no céu. Eu quero beber da unção dos últimos dias. Eu quero. Sabe onde eu levo meus filhos? Sabe onde eu levo eles? No monte para orar comigo. Quando eles perguntam: pastor, o que eu faço nessa situação? Vai orar. O que Deus falou com você? Eu posso te proteger, mas eu estimulo eles a orar. É ou não é, meus filhos? Posso ouvir um amém aí? É assim que funciona. Você tem que conhecer a sua própria unção. Você tem que desenvolvê-la em Deus. Se nós somos geração de profeta, cada um aqui, eu creio que essa palavra é para cada um aqui, porque Deus me disse, falei: Senhor, o que eu vou profetizar nessa igreja? A palavra. Você vai profetizar nesta igreja, que é a nossa igreja Casa Firme, mas para esse povo que está aqui, para o pastor França, para a pastora Célia. Vocês estão preparados para receber a unção de Elias e Moisés, meus queridos? Porque é sobre vocês primeiro sobre a cabeça e depois sobre todo o corpo, desse ministério profético lindo que Deus deu a vocês. É isso que eu estou profetizando nessa noite. Mas estava aqui em Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém, Beit-Lehem, na casa do pão. O pão da vida nasceu na casa do pão. Eis do dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém, porque essa unção, queridos, de Jesus vindo, ela vai alarmar todo mundo. O diabo vai saber que os dias dele chegaram. Herodes, o espírito das trevas, vai sentir muito medo quando ele vê você andando na unção de Elias e Moisés, preparando a entrada de Jesus. Ele vai morrer de medo de vocês, queridos. Ele vai querer matar vocês. Ele vai querer matar a unção que está sobre a sua vida, como ele quis matar Jesus aqui. Havia um trono estabelecido, que era o trono de Herodes. Sabe quem era esse Herodes, queridos? Era o mesmo homem que matou sua esposa, porque ele achava que ela estava conspirando contra ele. É o mesmo homem que por medo matou seus 3 filhos, achando que os 3 filhos tomariam o seu trono. Esse é o Herodes. A história conta quem é esse homem. Esse homem é o espírito da próprio orgulho, da própria soberba. Este é Herodes. Herodes é um trono constituído. Sabe, queridos, tem muitos que querem andar na unção e eles trazem os seus problemas para dentro da unção, porque não trabalharam o odre. Trazem a sua rejeição, trazem os seus medos, trazem as suas culpas, trazem tudo isso para dentro da unção. E sabe o que eles vão fazer com a unção? Eles vão destruir a unção. Tem muito rei levantado que está envergonhando o nome do Senhor Jesus
Sabe por quê, meu querido? Porque ele nunca deixou Deus mudar o odre dele. Ele continua sendo uma pessoa ferida, constituída em autoridade. Quando ele vê alguém se levantar, ele tem que se interpor, como Herodes. E ele mata o profético, ele mata a verdade. Assim foi com a nação de Israel inteira. Os fariseus mataram o profético de Deus. Os fariseus mataram Jesus. Eles não queriam ouvir a verdade, porque a verdade, queridos, ela liberta. Posso ouvir um amém? Conhecereis a verdade libertará. Mas eles não eram homens da verdade. Jesus diz para eles: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. Querido, não abra a sua boca de profeta para matar ninguém. Não ande no trono de Herodes. Não sente nele, meu querido e minha querida. O Senhor tem um outro trono para você. Só que o trono que Ele tem para você, embora Jesus tenha sido chamado o Rei dos Judeus, Ele vai construir um trono. Repita comigo: construir um trono. Ele vai construir um lugar aprazível para Deus habitar. Ele vai construir um lugar de glória para Deus. O Herodes vai ficar tão perturbado, queridos, que nasceu algo ali. Não nasceu um rei, embora chamassem ele de rei. Nasceu um sacerdote real. Porque na unção de Deus e no trono que Deus constrói, antes você é sacerdote, depois você é rei. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Primeiro você serve, primeiro você morre, primeiro você se entrega, primeiro você adora. Porque Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornou-se homem e foi andando até a morte, e morte de cruz. Quando Pedro tenta interromper a trajetória e fala: não, mestre, não faça isso contigo, ele diz para Pedro: Pedro, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, cogita das coisas do homem. Eu não vim atrás de trono. Quando Satanás oferece os tronos, os reinos desse mundo, se você prostrado me adorar, tudo será teu. Ele diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. E porque Ele foi até a morte, morte de cruz, também Deus o exaltou, aleluia. Ele deu um nome que é sobre todo nome, perante o qual todo joelho deve se dobrar, e toda língua confessar que Ele é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? Isto é um trono construído. Isso é um trono construído. Meu filho aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Se Jesus, meu amigo, que sofreu, o que você acha de mim e de você? Como que nós vamos ver isso aqui, meu querido e minha querida? Se não é por sofrimento, se não é por cruz, se não é por entregas. Quando Ezequiel vê o anjo no céu, eu não ia falar nada disso. Quando Ezequiel vê o anjo no céu, ele vê 4 rostos, o querubim. Quando ele vê o querubim é aquele que assiste e anda no brilho das pedras de Deus, na glória de Deus. Ele vê o querubim e ele fala, ele tinha rosto de homem, ele tinha rosto de leão, que fala da realeza, que fala do poder, da autoridade. O homem fala da humanidade da gente, da fraqueza. Ele viu a águia, que fala do divino, do sobrenatural. Ele viu o cordeiro, que fala, o boi, que fala do sacrifício. Ele viu esses 4 rostos. Em Ezequiel capítulo 10, ele vê de novo o querubim. E ele continuava tendo o rosto de homem, tinha humanidade. Ele continuava vendo o rosto de leão, tinha autoridade. Ele continuava vendo o rosto de águia, ele andava no sobrenatural, no divino. Andava nas nuvens, conhecia o sobrenatural. Mas o 4º rosto, que seria do boi, agora é de querubim. O querubim se transformou em sacrifício. Aquele que anda na glória de Deus, o rosto mais respeitado no céu é o rosto do sacrifício. O Senhor está buscando adoradores, porque o primeiro adorador, que é o príncipe do orgulho, que estava por trás de Herodes, ele quis o trono.
Ainda há homens querendo tronos. Ainda há homens só querendo só a unção. Ainda há homens que não se preparam, que não sacrificam para Deus. Mas ele caiu da função de adorador, porque no dia que ele foi criado, foram criados os atabaques. Foram criados instrumentos de louvor a Deus. No dia que ele foi criado, só que a soberba diante de toda aquela glória que ele emanava, de ser o sinete da perfeição, de ser perfeito, criado pelo próprio Deus, que andava nos brilhos da pedra, que tinha os seus santuários no céu. Escute isso. Já parou para imaginar que Satanás tinha santuários no céu? Tinha templos que ele oferecia adoração a Deus. Mas agora, queridos, Deus deu essa honra a mim e a você. Diante desse rei se levanta um Senhor Jesus. E ele diz assim em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos vocês que estão labutando, fazendo com as forças, diante da humanidade de vocês. Vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados. Eu nunca vi tanto burnout, nunca vi tanta crise de ansiedade, tanta depressão. É uma geração que está crescendo sem identidade, não é isso? Infelizmente, são os nossos filhos. Queridos, que cuidado nós temos que tomar. Vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o seu jugo. E ele fala uma frase agora que parece estar solta. E aprendei de mim, que sou manso, oh aleluia, e humilde de coração. Quando você acessar a minha mansidão e a minha humildade, aleluia, todo o seu cansaço, todo o seu fardo vai passar. Como ele era manso, batiam no rosto, ele dava outra face. Quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quantas pessoas hoje querem destruir aqueles que se levantam contra elas? Quantos pastores aí na internet que você assiste estão falando mal do outro pastor? Sabe o que é isso? Falta de mansidão, falta de dar outra face. Por isso não são vasos preparados para andar nessa unção. Queridos, nós somos transformados por aquilo que vemos. A prova disso é Isaías, quando contempla a glória. Ele está contemplando não só a glória, mas aquilo que Deus está dizendo, e os anjos estão dizendo a respeito dele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele está vendo a santidade de Deus, e ele fala: agora eu estou perdido, porque eu vi a santidade, eu vi, e eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram a Deus, eu vou morrer. Está faltando esse temor para nós, meu amado, minha amada. Está faltando esse jejum de rasgar profundo o nosso coração. Quando Isaías vê isso, de repente vem um serafim lá do altar com uma brasa de fogo, e ela toca a boca dele para falar: agora eu estou limpando os seus lábios, porque eu quero que os seus lábios sejam lábios de profeta e não de quem fala mal. Vocês estão me entendendo? Se tem profeta nessa casa aqui, a sua boca foi feita para transformar vidas, não para destruí-las. O Senhor está chamando mansidão. Quando injustiçado, não abria a sua boca. Vou repetir: quando injustiçado, não se defendia, não abria a sua boca. Você está vendo a diferença de um trono e do outro? Você consegue começar a perceber, meu filho e minha filha? Mas estou falando de duas unções, eu não terminei. Veja algo aqui. Em Jó capítulo 41, Jó está enfrentando o Leviatã. Quanto tempo eu já fui aí? Quem está contando o tempo aí? Quantos? 10 minutos? Eu só fui isso? Oh glória, querido, assim que eu gosto. Aqui tem gente que quer morar no céu, oh, aleluia. No livro de Jó, no capítulo de número 41, antes dos Salmos aí, no livro de Jó, Jó está enfrentando o espírito da soberba. Jó está enfrentando o Leviatã.
está enfrentando o orgulho do Herodes. Jó estava todo pomposo, porque Deus guardava ele de forma sobrenatural. Jó estava forte. No capítulo 29 de Jó está o problema de Jó. Não precisa abrir lá. Mas ele falava: quando entrava na porta da cidade, os anciãos fechavam a boca, dada a minha sabedoria, dada a minha autoridade, eu ajudava os pobres, eu fazia isso e aquilo. Aí estava o orgulho de Jó. Então Deus, que nos ama, tem que mandar o Leviatã. Posso ouvir um amém? Só tem um jeito de matar o Leviatã, ele é intransponível. O espírito do orgulho do Leviatã diz que não tem uma fenda, não tem um lugar para entrar. Só quem mata Leviatã é o coração de Jesus. Posso ouvir um amém aqui? É só um coração manso e humilde. Dá um aplauso mesmo a ele. Se humilhe. Mas quando nos ensoberbecemos, porque esse é um problema de profeta. Posso ouvir um amém aqui? Porque nós andamos na revelação, né, irmão? Nós vemos a falha dos outros, não é? A nossa às vezes é difícil de ver, né? Mas diz o Senhor: tira a primeira trave do seu olho, para depois tirar o argueiro do olho do seu irmão. Não julgueis para não ser de julgados, porque com a medida que julgardes, sereis julgados também. Posso ouvir um amém aqui? É, profeta. Usa sua boca de forma adequada. Ele olha o Leviatã com desprezo. 34, Jó 41, 34. Com desprezo, tudo que é alto, todo monte elevado, o Leviatã olha com desprezo. É rei sobre todos os animais. Ainda bem que ele fala animais orgulhosos, porque quando somos orgulhosos nos tornamos que nem animais. Alô? Alô? Teve um homem chamado João Batista. Escuta essa. Essa aqui você vai pirar nela, tá bom? Tá preparado para pirar no João Batista? João Batista começou lindo. Ele disse: está indo aí Jesus. Eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Eu não sou digno dele. Não sou. Você que vem a mim. E ele ouve Deus falar do céu: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vou te falar uma coisa que recebe no seu coração. Quando você vê quem ele é, você é transformado à imagem dele. Isaías foi transformado à imagem de santidade. Nós somos semelhantes àquele a quem adoramos. Nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a sua glória, somos transformados à sua imagem, de glória em glória. Posso ouvir um amém, glória a Deus aqui? Eu sou transformado por aquilo que eu vejo. Eu sou transformado pela glória que eu vejo. Felipe fala: Senhor, onde está o Senhor? Ele fala: quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai, porque eu vejo Ele e faço tudo o que Ele me manda fazer. Você precisa ver o Pai, querido. Nós precisamos ver o Pai. Isso gera identidade. João Batista viu. Ele viu a pomba descer sobre Jesus. Posso ouvir um amém? Ele viu a glória de Deus manifesta. Ele ouviu a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você pode aleluia? Ele tinha identidade de filho. Satanás, a primeira coisa que ele vem fazer com Jesus, ele vem querer tirar a identidade dele. Se você é filho, Satanás quer questionar a sua identidade, queridos. Não vem da sua identidade. Ele quer questionar e fazer você usar a identidade errada. Sabe como? Usa toda a unção que você recebeu ao seu favor. Se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Mata a sua fome. Se você é filho de Deus, toma o trono. Está tudo estabelecido aqui já para você. Você não precisa construir. É de graça, é teu. É só você prostrado me adorar. Estão comigo aí, filhos? Preste atenção que isso é muito importante. João Batista viu toda essa identidade em Jesus. Ele viu quem ele era. Pedro, quando viu a identidade em Jesus: quem dizem os profetas que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem Elias, outros dizem um profeta. Mas Jesus pergunta em vós: quem diz que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo. Eu vejo a tua identidade de filho. Agora Pedro vai ser transformado. Também eu te digo, Simão, que você não é mais Simão, mas agora eu transformo o seu nome.
tu és Petros, tu és uma lasca de pedra, e sobre esta pedra eu vou levantar a minha igreja. Sobre esta revelação de filho eu vou levantar a minha igreja. E olha, tem mais, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não. Eu estou dando propósito na sua vida, Pedro. Eu estou dando propósito. Eu te dou as chaves do reino, Pedro. O que se ligar na terra está ligado no céu. Sabe por quê, queridos? Quando você contempla Ele, da glória, quando você contempla Ele, o seu nome é mudado, o seu propósito é mudado, a sua identidade é mudada, a imagem dEle. João viu tudo isso. Ele viveu isso. E perguntaram para ele: mas qual é a sua identidade, João? Em João capítulo 1: a minha identidade, você é o Cristo? Você é o profeta? Não. Eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Como estava a identidade de João? Joia! Estava lindo, João! Ô João, João capítulo 3. Ô João, olha aí, João, estão batizando, os discípulos de Jesus batizam mais que você. Ele fala: ninguém pode receber daquilo que não vier do céu. Convém que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua. João continuava lindo. Espera. Jesus entrou aqui agora, e eu estou ministrando a palavra. Você quer ouvir a minha palavra ou de Jesus? Por favor, não erra agora, tá? Essa é muito fácil. Jesus, muito obrigado, queridos. E o que eu vou fazer? Eu sou o primeiro a me prostrar aqui. Fala, meu Senhor. Fala que o teu servo te ouve. Eu só estou aqui para te ouvir. Aliás, eu estou ouvindo ele aqui agora. Você está comigo aqui? Ele mandou falar tudo isso que estou falando para você. Queridos, era hora de João você falar assim: vou sair de cena, deixa ele entrar. Eu vou diminuir de verdade. Se você for olhar, não olha agora, mas em Atos 19 ainda batizavam no batismo de João, porque João não parou o seu ministério. E às vezes, queridos, o meu ministério se torna mais importante do que o meu amor por Deus. E então João ouve dizer que Jesus está fazendo muitos milagres, e ele já agora está no cárcere. João está no cárcere, está preso, porque ele afrontava Herodes com Herodias. O espírito da sedução, diga, o espírito da sedução anda junto com o espírito do orgulho. Herodes é o orgulho. Por que ele é o orgulho? Se você vai ver lá em Atos 12, é da linhagem de Herodes. Ele morre comido por verme, porque ele não dá glória a Deus quando os gregos falam que era a voz de Deus e não a voz de homem. Está comigo aí? Ele é o espírito do orgulho. Herodes simboliza o orgulho, ele simboliza o Leviatã. E Herodias simboliza Jezabel, o espírito da sedução. Sedução não é só sexual. Sedução é pela sua fraqueza. Qual era a fraqueza de Judas? Deus nunca tira a sua fraqueza de você, queridos, do seu lado. Ele não vai falar assim: você é um ladrão, eu vou tirar a bolsa das suas mãos. Na verdade, o que Jesus fez foi deixar a bolsa na mão de Judas, para que Judas se arrependesse. Está comigo aí? Deus não vai falar assim: eu estou tirando o seu pecado. Ele quer que você arranque o pecado de você. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Na verdade, ele já levou na cruz esse pecado. Estão entendendo aí no espírito, né? Está lindo aqui. Sabe por que está lindo? Porque a água está fluindo aqui, ó. É rio de água viva fluindo aqui, ó. Aí João está no cárcere e dá uma noia nele. João, no fim da carreira, João andava em que unção? Qual a unção que João andava, queridos? Na unção de Elias. A unção que prepara a vinda de Jesus. João vai lá perguntar para ele se ele é aquele que estava para vir, ou se temos que esperar outro. Ué, mas não foi ele que viu a voz do céu dizer: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer? Eita nós, hein? Jesus fala para ele assim: vai lá e mostra que eu sou Messias. O cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, e o reino está sendo pregado para o pobre. Você pode dar aleluia, glória a Deus? E diz para João: bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço, rocha de escândalo. Todavia Jesus testifica dele. Mas aí vem Herodias, porque agora João deixou o orgulho entrar no seu coração. O seu ministério se tornou mais importante. O seu ministério agora de João é tão importante que está falando: será que eu vou ter que levantar outro Messias?
Vocês estão me entendendo, filhos? Será que eu vou ter que levantar outro Messias? Ele está mais importante que Jesus agora? Você está vendo como nós profetas somos suscetíveis a isso? Como é terrível, difícil ser profeta. Uma vez eu entrei na presença do apóstolo Arles para fazer uma pergunta para ele. E ele me disse assim: como é difícil ministério de profeta. É muito difícil. É difícil para cada um de nós. O que aconteceu com Moisés? Números 20, estou encerrando a mensagem, tá bom? Números capítulo 20, abre comigo lá. Alguém abra para mim em Salmo 103, 106, 32. Números 20. Pode ser que eu pule umas coisas agora para o final da mensagem, tá bom? Mas você já recebeu o que tinha que receber, o principal. Eu vou encerrar em 2 textos, 3 textos. 3 ou 4 textos, tá bom? Ou 5 ou 6. Lê a Bíblia toda, os caras estão comendo aqui, eu gosto disso. Eu gosto disso. A fé vem pelo ouvir e ouvir o rema de Deus. Receba fé aí. Receba a rema. Palavra revelada. Números 20. Você conhece a história? Moisés andou com aquele povo rebelde. Anos e anos a fio. O povo murmurou, pediu carne, comeu carne pelo nariz, comia maná todo dia, reclamou do maná. Teve saudade da porcaria que comia no Egito, mesmo sendo escravo. Às vezes nós temos saudade da porcaria, das bolotas de porco que a gente comia lá no inferno, dos espíritos das trevas que nós comíamos. Em Números 20, o povo pede água de novo, depois de mais de 40 anos. Moisés já estava com 80 aqui, para entrar na terra da promessa. Versículo 10 diz: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Deus falou: Moisés, pega o teu cajado, fala a rocha, dá água para esse povo de novo, Moisés. Ele diz: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura nós faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Nós falamos aqui que Moisés errou porque deu 2 pancadas na rocha. Repita uma frase comigo: quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Moisés foi lindo a vida inteira. Moisés, quando Deus falou assim: eu vou acabar com esse povo, vamos começar tudo de novo, eu começo com você, Moisés, ele fala: risca o meu nome do livro da vida. Deus fala para ele: gostei, Moisés, gostei de você. Esse aí é dos meus, esse aí é intercessor. Ele está clamando pelo povo, ele não desistiu do povo. Vocês estão comigo aí, queridos? Esse era o Moisés lindo. Mas o Moisés agora, ele fala, Deus mandou ele falar a rocha. E sabe o que Moisés fala agora? Vou eu dar água para vocês? Ué, queridos, mas Deus não mandou? Porque eu falei para você abrir em Salmo 103, 33, 32, 33. Porque ele fala: porque você contendeu comigo nas águas de Meribá. E você, Moisés, falou irrefletidamente, sem refletir. Por isso, Moisés, toda a promessa que eu tinha na sua vida, você não vai viver mais ela. Sabe o nome disso que aconteceu em Moisés, queridos? Sabe o nome disso? Orgulho. Ele perdeu a humildade, perdeu a mansidão. Eu não aguento mais esse povo rebelde. Vocês estão me ouvindo? Esse foi Moisés. E Elias? Elias foi mordido pelo mesmo bichinho. Sabe o que aconteceu com Elias? Elias está lá e fala assim: até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serve a Baal. E chama os profetas de Baal tudo lá no monte.
Ele manda cair fogo do céu. Vocês estão comigo aí? Aí ele vai lá, vai orar, cai chuva do céu. Ele corre na frente do carro de Acabe. Olha a unção que estava sobre Elias. É uma coisa tremenda, queridos. É essa unção que você vai andar nela. Mas o que Elias fez? O que Elias fez? Elias fugiu da Jezabel. Lembra do espírito de sedução? Qual foi a sedução de Jezabel no coração de Elias? Sabe qual foi? Ela disse para ele assim: só você ficou, Elias. Não tem outro profeta aqui nessa terra não. Você é o único profeta, Elias, que vê. Ela plantou o que no coração de Elias? Orgulho. Profeta tem lugar na caverna, queridos. Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis 19, você está fazendo o que aqui, Elias? Tem profeta que fala assim: estou na caverna. Está no lugar de morte, sai daí, profeta. Porque Deus nunca te mandou para dentro da caverna. Deus nunca te mandou profeta para dentro da depressão. Deus não trabalha com deprimido. Porque até a tristeza salta de alegria no coração dele, diante da presença dele. Não estou falando que você não pode passar uma depressão e Deus te curar. O que eu estou dizendo é: ele vai para a caverna por causa do orgulho. E Deus pergunta: o que está fazendo, Elias? Senhor, ele vai falar o que está dentro do coração. Eu que sou pastor, eu sei muito bem, quando estou conversando com pessoas, que as pessoas, que elas estão falando é aquilo que está dentro do coração. E Elias fala assim: só eu fiquei, Senhor dos profetas de Israel, e procuram tirar-me a minha vida. Vem encurtar a história. Ele diz: Elias, eu guardei 7.000 que não se dobraram a Baal. E tem mais, Elias, seu ministério vai ter que parar aqui. Eu vou recolher você em glória, carruagem de fogo e tudo mais. Mas vai, unge Eliseu, profeta no seu lugar, porque agora a minha unção passou de você. A quem muito é dado, muito é exigido. Os dois caíram por orgulho, João Batista caiu por orgulho. Mas eu vou voltar no Apocalipse 11 com você agora. Vem comigo de novo lá. Tem uma coisa que eu deixei passar batida. Apocalipse 11, quem vai andar nos últimos dias, na unção de Moisés e Elias. Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. O que está dizendo aí na sua palavra? Vestidas de pano de saco, vestidas de humildade, vestidas de dependência total de Deus, vestidas de uma autoridade de julgar, de mandar cair fogo do céu, mas estão tomadas de humildade. Deus está precisando levantar profetas nesses dias, queridos, que vão andar na maior unção de humildade, senão nós não suportaremos, escute isso, a glória do avivamento que virá. Nós não estaremos prontos para derramar avivamento na terra. Agora, qual é o maior exemplo de todos, queridos? Eu vou encerrar nesses 2 versículos. Mateus 26, o Senhor Jesus está no Getsemane. Eu falei para você que ia falar onde gera azeite, não é? Aonde eu gero azeite dourado? Quem quer saber? Get é aquele pilão que amassa azeitona. Semane é todo tipo de líquido. Jesus está ali para ser moído no Getsemane. Interessante que quando eu estive em Israel, o primeiro óleo derramado é o óleo que vai no candeeiro do templo. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. O óleo mais precioso derramado lá vai dentro do candeeiro que está dentro do altar do Senhor, que são das 2 testemunhas. É o primeiro óleo. Jesus está lá e está acontecendo algo com o Senhor Jesus. Jesus está falando assim: Senhor, a minha alma está triste, a minha alma está angustiada até a morte. Se possível, Senhor, passa de mim este cálice, contudo não seja a minha, mas seja qual? A sua vontade. Como é que eu gero azeite? Eu gero azeite quando eu rendo no limite, em oração e vigilância. Eu rendo no limite a minha vida a Deus. Eu rendo no limite fazer a vontade dEle, não a minha. Eu me rendo completamente a Ele, totalmente a Ele, não sobra nada de mim. Eu não faço mais a minha vontade, eu estou disposto a fazer a vontade dEle. Ele fala para a igreja: ao que vencer, eu darei que coma da árvore da vida. Ao que vencer, eu darei que seja coluna no meu santuário. Ao que vencer, eu darei a Ele que Ele sente comigo no meu trono.
Você está entendendo o que ele está falando? Que vencer. Agora, como é que venceram? Apocalipse 12:11 diz, como é que venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Não tem força nossa aqui. Só vencemos por causa do pacto com Ele, por causa da palavra, porque testemunharam o que viviam de Cristo. O que eles testemunharam era a vida neles. E porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso é a maior expressão de adoração a Deus. Pedro, minutos antes, disse a ele: Senhor, eu morro contigo, eu dou minha vida a ti, Senhor. Ele fala: Pedro, antes que o galo cante, você, Pedro, vai me negar 3 vezes. Sabe por que Pedro disse isso? Força do braço, chamado de orgulho. Pedro faz a mesma coisa, e Pedro vai lá para o monte com Jesus. Jesus chama Pedro para perto. Querido, se Jesus fala para você assim, ó, Satanás pediu para te peneirar, você vai fazer o quê? Você vai para casa dar risada, comer com os amigos? Você vai fazer o quê, meu amado? Outro dia Deus me deu uma pegada aí. Eu fui orar. Falei: meu Deus, vão me rasgar aqui. O que está acontecendo comigo aqui? Estou desviado? O Senhor está me pegando? Querido, se Deus falou para você, você vai me negar 3 vezes, querido, corre para debaixo dos pés dele, do altar dele. Vai falar assim: o que está acontecendo comigo? Que desgraça é essa? Pedro vai lá, Jesus chega para ele e fala assim para Pedro, que estava dormindo. Pedro estava o quê? Não seja o crente que dorme. Pedro estava dormindo, ele fala assim: Pedro, ele não fala para os outros, fala: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê, Pedro? A sua carne é fraca, queridos. A de Pedro era, e a sua? A sua? Ah, bom, ah, bom. Jesus está rendendo o espírito. Ele vence. Pedro desce do monte, pega a espada. Isso é usar o instrumento que Deus deu de forma errada. Pega a espada, mete na orelha do soldado, e Deus fala para Pedro: Pedro, quem da espada usa, da espada perecerá. Está entendendo como não é só usar a unção? Está entendendo que não adianta eu usar os instrumentos de Deus de forma errada? Moisés deu 2 pancadas na rocha, usou o instrumento de Deus errado, sim ou não? Elias correu para a caverna, usou o instrumento de forma errada ou não? Achou que era o único, a última bolacha do pacote, sim ou não? Sim. Mas Jesus está nos ensinando que ele, como homem, estava humilde e manso, se rendendo a Deus, porque ele estava mais forte do que ele resistir. Vocês estão me entendendo, queridos? O que Jesus está gerando na vida dele? Gotas de sangue. Ele está suando azeite puro. Ele está suando azeite dourado. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Você quer gerar azeite dourado? Renuncia a tua vida até o fim. Mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Não amar a própria vida. É assim que vai escorrer azeite dourado de você. É por isso que, para encerrar o último texto, fica de pé. Recebe o último texto de pé. Jesus está lá. Tem uma mulher samaritana. A mulher samaritana está acostumada a beber uma água que não sacia a sede dela. A mulher samaritana está acostumada. Ninguém conversa agora. Ninguém conversa agora. Ela está acostumada a beber da água do poço de Jacó, da lei, da religiosidade, da água da própria força, da água que não sacia a nossa sede. E Jesus fala: mulher, me dá de beber. Ela fala: como tu, sendo judeu, vai falar comigo que sou samaritano? Nós não podemos conversar. E Jesus fala: mulher, se você soubesse quem te pede, você pediria, eu daria para você água viva, água revelada, palavra misturada com sangue, palavra de quem vive o que prega. Apocalipse 19:10, não precisa abrir. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Você quer profetizar? Você tem que ser testemunha de Cristo. Posso ouvir um amém, glória a Deus? E Jesus fala para ela: se você quiser beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Ela fala: Senhor, então sacia a minha sede. Ele fala: então vai lá e chama o seu marido e vem cá. Ela fala: não tenho marido, Senhor. Ele fala: isso você disse com verdade. Eu vou entrar no manto profético com você aqui agora, porque 5 maridos você teve, e esse que agora você tem não é seu marido. Chegou o 7º na sua vida, chegou o perfeito na sua vida. Eu cheguei para mudar a sua história.
Ela disse: eu vejo que tu és profeta. Ela pega o cântaro que ela costumava beber, uma água que nunca saciou a sede. Ela joga aquele cântaro fora e ela vai pregar o evangelho. Ela se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma cidade vem abaixo por causa dessa mulher, queridos. Mas havia um Jesus ali. E sabe o que ele disse para os discípulos? Os discípulos foram comprar pão, foram trazer pão para festejar com ele. Mas aquele que vive o propósito de Deus, queridos, às vezes é muito mais fácil eu ir no aniversário de alguém da igreja. É mais fácil eu gostar de me divertir com os irmãos, de ir no cinema. Mas Jesus está falando: na hora que vocês chegaram para se divertir comigo, eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. E a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quantos querem fazer a vontade aqui? Quantos querem ser azeite dourado aqui? Vocês não estão dizendo que tem 4 meses para a colheita? Eu te digo: levanta os olhos, porque tem uma colheita pronta aqui. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Se gera azeite quem faz a vontade de Deus. Só se gera azeite quando você nega a sua todo o tempo para fazer a dele, quando a sua vida já não pertence mais a você. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Eu estou no momento mais difícil de viajar para Portugal. Tem muitas coisas dependendo de mim lá, na minha empresa. E a pastora insistindo para eu ir. Olha, eu quero que você pregue lá no Mussis de Portugal. Eu falei: pastora, só um milagre, porque não é a hora de eu sair. Aí comecei a orar. Aí a Maga, que é minha filha espiritual, a pastora Maga, teve um sonho. Eu estava em Portugal, que é a única forma de eu ir, com a minha esposa e com meu filho bebê Noah. Falei: já entendi, Senhor, é para eu ir. Mas eu posso perder o emprego porque eu estou indo na hora errada? Eu posso fazer alguma coisa porque não é o momento de eu ir? O meu braço pode se levantar e falar: não vou porque não é hora de eu sair? Queridos, eu já estou lá. Vocês estão me entendendo? Nós estamos no negócio aqui de fazer a vontade de Deus. Você está me entendendo? Por isso eu termino com um versículo. Eu achei a Davi: homem segundo o meu coração, para fazer conforme a minha vontade. Temos Davi aqui nessa casa hoje. Temos profetas que querem fazer a vontade de Deus aqui, custe o que custar. Tem gente que quer andar na unção de Moisés e Elias. Quantos querem as vestes de pano de saco aqui hoje? Quantos querem ser profetas mesmo que não sejam reconhecidos como tal? Quantos se entregam diante do trono dele? Quantos querem deixar nesse altar hoje as suas decepções, suas frustrações, seus medos? Quantos entregam os seus ministérios para aquilo que Deus quer fazer? Se eu nunca usar você no chamado que eu te prometi eu te usar, e ninguém saber que eu te chamei, você está comigo aí? Ou você precisa do reconhecimento? Ou você precisa de um trono? Você precisa de um trono? Pois ele se esvaziou a si mesmo. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Assumiu a forma de servo. Se tornou homem. Foi até a morte e morte de cruz. Por isso o trono estava esperando ele. Hoje ele está sentado à direita da majestade. Ele tem um lugar de autoridade conquistado, construído pela humildade, construído pelas vestes de pano de saco. Quantos querem construir o seu trono diante de Deus? Pastor, mas eu posso construir um trono diante de Deus? Ele falou para Pedro, Pedro disse assim para ele, estou falando com o adorador aqui, posso ouvir um amém aqui? Pedro fez uma pesca maravilhosa. Pedro, deixa tudo o que você tem aí e me segue. Seja meu discípulo direto. Vem andar comigo, Pedro. Deixa tudo. Lá na frente tem um jovem rico que tem a mesma proposta. Vende tudo que você tem. Hoje nós vivemos o evangelho da prosperidade, da igreja de Laodiceia, de dizer está rico é abastado e não ver que é pobre, miserável, cego e nu. Pedro fala para Jesus assim, o jovem rico fala assim: Senhor, eu não posso, porque eu tenho muitas riquezas, eu tenho muitas coisas, como que eu vou deixar tudo isso e te seguir? Queridos, mas a proposta para ele foi seguir Jesus.
Quantos de nós estamos deixando as coisas de Deus por aquilo que Ele pode nos dar? Ou pela unção que Ele pode nos dar, pelo ministério que Ele pode nos dar, pelo dinheiro que Ele pode nos dar, pelo status, pelo poder, pelos tronos e tronos e tronos. Mas Pedro disse assim para o Senhor Jesus, eu quero dizer essa palavra para você: Senhor, nós tudo deixamos, nós adoramos até o fundo e te seguimos, o que será de nós? Olha, Pedro, eu digo para você, quem deixou pai, mãe, irmão, mãe, tudo por amor a mim, vai receber nessa vida 100 vezes mais. Mas no porvir, lá no meu céu, vocês vão sentar em 12 tronos. Você pode, aleluia, glória a Deus? Você deixou tudo? Eu tenho trono para você. Eu não tenho trono na terra, eu tenho trono no céu. Muitos estão perdendo o trono do céu pelo trono da terra. Posso ouvir um amém aqui, meus queridos? O trono da terra está sendo mais alto para ele do que o trono do céu. Às vezes uma posição de uma cadeira de pastor aqui na frente pode te estar atraindo mais do que andar com Deus e sentar com Ele no trono dele do céu. A igreja mais apóstata é a igreja de Laodiceia, porque essa igreja, Jesus está fora dela batendo na porta para entrar. E ela diz: está rica e abastada e não vê que é pobre, miserável, cega e nu. Eu estou falando para você, igreja, que está olhando para essas coisas, que está se tornando morna, fria. Queridos, que saudade dos homens que adentram os montes só para buscar a face de Deus, só para conhecer de mais perto quem Ele é. Eu estou gerando paixão dentro do seu coração.